Saudações a todos do Congresso de Medicina Integrativa, na sua terceira edição internacional. E parabéns à Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa e parabéns também à nossa presidente, doutora Ana Moreira, por essa iniciativa de um evento tão importante de saúde e seu estilo de vida. A nossa dissertação de hoje vai estar relacionada à microscopia de campo claro, in vivo e in vitro, e correlacionando vários sinais na morfologia da gota de sangue coagulada e in vivo. Portanto, todos os pacientes que estão nesses slides são pacientes que passaram por nossa clínica, em nosso laboratório, aqui no Brasil, em São Paulo. Quero apresentar para vocês estudos e pesquisas que, mesmo antes de um paciente ter outros exames laboratoriais, pela microscopia de campo claro e campo escuro, nós podemos observar vários sinais que correlacionavam às patologias que eu vou mostrar para vocês agora. Na microscopia de campo claro, na análise in vivo, nós podemos observar um pigmento esverdeado no meio dessas hemácias aglutinadas. Esse pigmento verde é um sinal de atividade cancerígena relacionado a algum pigmento que escapou da área tumoral. É um adenoma mucinoso de ovário, e eu posso dizer de uma paciente de 38 anos, e que nós tivemos então, ao observar esse pigmento, nós então solicitamos um exame laboratorial, um histopatológico do blastoma de corpo uterino, para nós verificarmos o sistema reprodutivo dela, como estava, que era a queixa mais importante dela, principal. Aí nós vemos essa peça cirúrgica representada por corpo e colo uterino e ovário, e nós podemos observar que os cortes apresentavam-se totalmente preenchidos por um pigmento esverdeado. Essa conclusão levou-nos a um leomioma de uterino inframurais e subseroso com alterações degenerativas, portanto um câncer, um cistoadenoma mucinoso de ovário. Essa nossa pesquisa primária foi com a microscopia de campo claro in vivo e posteriormente confirmado em exames laboratoriais no seu histopatológico. A microscopia de campo claro in vivo, uma mulher de 84 anos, gostaria que vocês observassem esse pigmento esverdeado bem no centro de uma placa escura, uma placa endotóxica de toxinas, e observe também as hemácias bem aglutinadas ao redor. As hemácias aglutinadas estão demonstrando o potencial zeta de membrana do fator negativo de membrana muito baixa. Isso faz com que haja essa aglutinação. O metabolismo está ineficiente, com baixa da produção de energia mitocondrial, e nós podemos observar que este pigmento verde mostra que existe uma área tumoral ocorrendo e evoluindo, porém não sabemos. Aí então nos resta buscar exames laboratoriais para essa confirmação. Mulher de 84 anos, já fragilizada, nós observamos esse sinal e foi correlacionado a todos os exames laboratoriais na relação tumoral. Área intestinal com tumores. Passando para frente, na próxima, observamos também um pigmento verde em vivo, na análise in vivo. Esse pigmento verde vem mostrar que são pigmentos verdes de área tumoral em células cancerígenas na área da mama. Próximo slide, confirmamos isto, nessa área de periferia, onde nós temos um mapa que pertence a Bradford, a Dr. Robert Bradford, nesse mapa, onde ele insere a área da pele, a área do sistema linfático, exatamente aí onde a mama é um tecido linfóide, e podemos comparar e correlacionar a morfologia de uma gota in vitro. Nessa outra relação, a mesma pessoa, com um pigmento esverdeado na área da mama, observamos então um pigmento que mostra que existem resíduos microscópicos de tumores que estão assim saindo e ficando solto por todo o metabolismo.
Nessa microscopia, podemos observar no campo escuro que também os pigmentos, né, tumorais podem aparecer nessa área esverdeada, nesse pigmento esverdeado que nós estamos observando aqui. Nós temos que lembrar também que excesso de cobre pode aparecer e o óxido de cobre, ele também é esverdeado, portanto a gente tem que ter cuidado nessas comparações. Por isso que nós seguimos em exames laboratoriais, confirmando os achados nesses campos da microscopia de campo claro, in vivo e in vitro. Observe que este é um gráfico do HLB, Ethan, Lagarde e Bradford, essas massas esbranquiçadas que estão espalhadas ao acaso, porém a gente começa a confirmar áreas correlacionadas e marcadores que estão correlacionados a sistemas orgânicos. Uma observação muito importante do estilo de vida de uma pessoa é hoje elas estarem evitando, né, as gorduras saturadas e gorduras aquecidas. Mesmo aqueles alimentos que são preparados através de refogos, onde que se aquece o óleo para chegar a 100 graus, um óleo aquecido a 100 graus é uma gordura que vai ficar oxidada e não vai sair mais. Aqui eu quero mostrar que as gorduras saturadas, que seria justamente também relacionada aos embutidos, à linguiça, aos defumados, ao salaminho, né, à mortandela, né, esses embutidos são os mais perigosos que existem. Eles conseguem aderir às hemácias, né, e fazer com que haja aí um entupimento de artérias, vasos e capilares. Portanto, evite gordura saturada dos embutidos. E essa análise em vivo, na microscopia de campo claro, nós podemos seguir observando as gorduras saturadas mais perigosas que existem, que seria a gordura saturada do salaminho, nesse primeiro slide que vocês estão vendo aí do lado esquerdo. Observem que essas fibras que nós estamos observando são fibras daquela gordura esbranquiçada, redonda, que existe no salaminho, pois ele contém nitratos e nitritos para poder ter essa conservação e não estragar. Então a gordura mais perigosa saturada que nós podemos entender e interpretar aqui na análise em vivo da microscopia de campo claro seria justamente a gordura do salaminho. A outra gordura, né, saturada seria a gordura da carne vermelha, né, onde nós falamos aqui no Brasil da picanha, né? Essa gordura saturada ela vai se acumulando no plasma e aderindo às hemácias. Isso faz com que haja, né, um acesso na vascularização e principalmente o entupimento dos capilares. Seguindo aqui essa análise em vivo, nessas gorduras nocivas, podemos observar também as gorduras saturadas de lácteos, né, e presunto. Né? Seria assim, uma pizza, né, com queijo e presunto derretido. Observe como elas ficam, como uma forma de gordura cristalizada, né, e uma gordura mais esverdeada, né, que a gente observa da área da gordura suína, que vem do presunto. Mais do lado direito, a gente verifica aqui a gordura saturada da mortadela, né, dita aqui no Brasil. Ela mostra que é mais escura, mais amarelada, portanto também extremamente agressiva ao metabolismo. E é uma gordura que entra e que não sai. Então nós precisamos de um estilo de vida saudável, com uma alimentação mais para o lado vegetariano, eu diria, né? Uma alimentação com mais saladas, com mais raízes, né? Lembrando que o nabo cru, ralado, né, nas saladas ajuda muito a limpar as artérias e todo o sistema circulatório. Observe agora a agressividade da gordura saturada da linguiça, quando ela tem uma coloração mais alaranjada, mais pro amarelo, né? Essa gordura ela aglutina as hemácias, ela fica aderida e ela não se dissolve com facilidade, tem uma grande dificuldade. Mas a gordura pior que existe, que hoje se fala que pode ser saudável e nunca que vai ser saudável, seria a gordura saturada, aquecida, né, de carne de porco. Todas as vezes que vocês observarem no plasma sanguíneo as hemácias e observarem as manchas
né, que vão aparecer as placas, que vão aparecer bem escuras, considerem que é uma gordura saturada aquecida suína. Continuando novamente, os cristais de colesterol podem ser correlacionados à elevação do LDL e do colesterol total também. Portanto, temos que ter muito cuidado com relação à ingestão dessas gorduras que são nocivas. Portanto, nossa saúde vai depender praticamente de óleos frios, né? Óleos que são pressados a frio e que podem ser colocados em cima da comida aquecida ou na própria salada. Os óleos pressados a frio não é somente o azeite de oliva, mas o óleo da macadâmia, o óleo de linhaça, o óleo da chia, o óleo da quia. E as placas de lácteos que vocês estão observando aqui, são as gorduras que a gente está observando aqui de laticínios, né? São elas que normalmente a gente verifica a parte de alergia, né? Bem relacionado à alergia da lactose e da própria proteína do leite. Seguindo nossa pesquisa da microscopia de campo claro, né, em vivo, né, observe na hemácia essa placa colorida muito interessante. Primeiro, a parte escura dela, nós estamos observando que é uma gordura suína. O amarelado dela é uma gordura de frango, de aves. E a última esverdeada é uma gordura bovina. Isso é uma pessoa que passou num churrasco comendo esses 3 tipos de carne durante o dia todo. A gordura de linguiça com retenção de toxina, ela forma uma placa tóxica bem saturada, né, elevada, e que realmente a gente verifica o quanto faz mal para a nossa saúde. Então a gente tem que lembrar que o estilo de vida hoje, né, ficar longe dessas gorduras saturadas nocivas é fundamental, e aumentar os alimentos de folhas verdes, né, e também as raízes que são fundamentais, como o nabo, o rabanete, a beterraba e a cenoura, né. Isso é muito importante que nós possamos evitar essas gorduras, porque é uma forma de nós educarmos nosso paciente para uma vida mais saudável. Aqui nós estamos observando também a relação, né, que aqui no Brasil se fala feijoada, né, que é gordura suína, né, com feijão preto, né. Aí nós estamos observando que além de aglutinar as hemácias, nós temos aí a gordura saturada, congestionando todo o sistema circulatório e sobrecarregando a área hepática também, né. Uma formação de placa de lácteo, ela forma assim uma forma cristalizada, lembrando uma forma geométrica. Interessante, né? Essa daqui com a relação à salsicha, né? Então almoçou somente hot dog. É uma paciente de 82 anos. Após 5 horas fez a consulta e nós confirmamos essas gorduras, porque essa gordura que vocês estão observando aí nessa placa colorida mais avermelhada, ela significa gordura crua saturada, ok? E a preta seria justamente a gordura suína. Observe então uma gordura saturada de carne suína, de porco, isolada, que seria essa placa preta, no slide seguinte. Aqui interessante que essa pessoa foi internada com uma intoxicação por linguiça de paio, e podemos observar que essa linguiça ela é defumada e ela é de uma gordura saturada bovina, e ela aparece no seu esverdeado intenso. Essa pessoa quase foi parar na UTI com uma crise enorme de mal-estar, de cólica, né, onde ela comeu essa linguiça de paia e se intoxicou. Observe então nos seguintes slides, né, ao lado, a gordura saturada da carne vermelha, né, que a gente está verificando que está solta no plasma. Ela está alaranjada e muito avermelhada. O vermelho indica que é uma gordura crua, né, dessa carne vermelha, ou melhor, uma carne mal passada
ela pode estar aí solta e comprometendo todo o sistema circulatório e sobrecarregando o nosso sistema hepático, o detox. Aqui, mulher de 55 anos, né, uma gordura de carne vermelha crua, né, e a gente observa então, né, uma mulher árabe que gosta de comer carne crua, né, portanto a kafta. Aí vocês estão observando então um pigmento avermelhado, indicando que é uma gordura de carne crua. Na seguinte gordura que eu estou mostrando muita gordura para vocês estão observando de que nós temos que ter uma saúde plena. E para que a gente possa ter longevidade de anos e que nós possamos ter um envelhecimento saudável e natural, é bom que evite as gorduras saturadas, aquecidas e fritas, né? E buscamos então um alimento mais saudável, né? As gorduras mais saudáveis, que são as nozes, as amêndoas, a gema de ovos, né? E talvez, quem saiba, quem goste de comer peixe, seja muito mais saudável que as gorduras bovina, suína, né? E as aves também. Nessa análise em vivo, a gordura saturada crua está com excesso de ferro, né? Quando a gente quer colocar esse excesso de ferro, nós observamos que a área que faz uma cápsula quase negra, escura ao redor dessa gordura crua, e os exames laboratoriais indicaram que ela tem uma ferritina elevada, portanto o ferro M que está aí, né, é que altera e eleva a ferritina. Isso mostra que existe, que é um marcador de inflamação, e também a gente verifica um risco cardiovascular. No seguinte slide, no tipo A, que a gente vê, tipo de sangue A, 44 anos, uma mulher que ela não menstruava, seguindo na microscopia de campo claro em vivo, observe essa análise que foi de uma menina de 7 anos que tinha comido excesso de linguiça numa tarde de domingo e que passou muito mal e foi ao pronto-socorro e posteriormente veio até a nossa clínica para verificar o que estava ocorrendo. Observe que esses pigmentos que estão aí esverdeados é bem relacionado à gordura saturada de carne bovina. Na outra seguinte, eu gostaria de mostrar para vocês que esse halo hepático foi descoberto pelo professor e doutor Sérgio Jurassana, que é um francês que mora em Lisboa e que há muitos anos atrás, eu diria 25 anos atrás, eu estive aí em Lisboa para fazer um curso e fui visitá-lo em seu laboratório e ele me ensinou que esse halo hepático ele vai indicar dificuldade no sistema de filtragem hepático, ou melhor, as toxinas estão sobrecarregadas por alguma coisa. Então, essa menina de 7 anos apresentou esse excesso, né, de toxinas, né, e essa intoxicação pela gordura saturada, aquecida, e mostrou que tem um halo hepático. O halo hepático mostra que o sistema de filtragem não está funcionando muito bem. Observe agora uma gordura saturada. E essa gordura saturada, nós podemos observar uma coisa muito interessante. Essa pessoa começou a tomar 2 litros de chá verde todos os dias. Observe que os ativos desse chá verde começam a dissolver essa placa endotóxica e que como faz bem realmente o chá verde, né? Não vamos esquecer de tomar esse chá verde, que é o chá principal dos orientais. Observe aqui mulher de 77 anos, com uma gordura saturada do lado direito aqui de frango, e uma gordura saturada de presunto, que é o pigmento verde, no segundo slide. E a gordura saturada do frango está em amarelo. Observe que realmente uma alimentação frugal, uma alimentação com comida crua, não deixa ocorrer isto. E principalmente uma pessoa nessa idade de 77 anos, com essas gorduras todas girando, o que pode ocorrer
é realmente oxidação e entupimento e fazer as placas de ateromas, né, que fazem com que haja uma menor vascularização na área cerebral. Agora, a placa heterogênica nessa granulação tóxica, nós já estamos falando que é o acúmulo de toxinas, desde gorduras, desde toxinas que deveriam ser eliminadas e que ficaram paradas aí, é sinal que esse paciente precisa de um detox. Observem na análise in vitro paralela acúmulo dessas fibrinas enegrecidas acumuladas. Essas manchas elas são compatíveis e é um marcador de uma atividade parasítica. Ou melhor, nós não sabemos qual é o parasita, mas sabemos que existe um sinal também de desbiose intestinal relacionado ao ninho, né, dessa atividade parasítica. Microscopia de campo claro, observem o halo hepático, que mostra a composição do sistema de filtragem tóxico. Essa é uma mulher de 79 anos, é um tipo A, toma pouca água mineral, né? E ela mostra que a alimentação dela não está boa, também devido às gorduras saturadas. Observe que esse halo hepático vem indicar que o fígado dela precisa ser cuidado. Portanto, uma alimentação mais natural, uma alimentação mais equilibrada, balanceada, com todos os nutrientes e, claro, uma suplementação vitamínica e mineralógica para que haja uma correção melhor. Observe no segundo slide, né, a observação de quem tem um homem com HIV de 42 anos. Ele toma o Biovir, né, desde 1994. O fígado dele é muito tóxico, mas observe, o halo hepático, quando tem essa fibrina, que ela se lança no meio, no centro do halo hepático, em forma de um espinho, em forma de uma seta, né, isso mostra uma atividade viral. Portanto, as fibrinas que formam esses espinhos que se lançam no centro do halo pode indicar atividade viral. A composição do sistema de filtragem tóxico desses pacientes, né, após 7 dias de uso de anti-inflamatório, observem que a área circulatória mostra uma sobrecarga, né, do fígado devido e correlacionado a esse sistema circulatório. O uso da simvastatina e fluconazol também pode sobrecarregar a área hepática e o sinal limite na microscopia de campo claro in vitro seria este aparecimento desse halo hepático. Outro halo hepático, mostrando que o fígado está bem tóxico, observe ele de periferia, isso mostra que o sistema circulatório compromete a função hepática. O outro lado, um fígado tóxico com uso, né, de terapia de reposição hormonal, né, que seriam os estrogênios conjugados, mostrando que a parte, quando não tem a fibrina que está lançada ao redor de uma forma de conexão, né, na rede de fibrina in vitro, mostra que existe um problema hormonal. Existe uma interferência hormonal e esse halo hepático vem mostrar a sobrecarga hepática que está havendo. Portanto, deve ser verificado, então, a TGO, a TGP e a gama-GT. Um caso interessante, né, um senhor de 74 anos, alcoólatra, no qual nós descobrimos que ele é alcoólatra, porque a família também não sabia que era alcoólatra, né, e nós observamos essas massas esbranquiçadas na gota dele, mostrando de forma indireta, né, os radicais livres, ou melhor, a pseudomatriz extracelular, quando tem essas massas esbranquiçadas, mostra que tem uma fibrina solúvel, né, enquanto nós temos a normalidade da fibrina insolúvel. A fibrina solúvel faz com que haja essas massas grandes e que haja esses pontos no centro dessas massas, mostrando eritrócitos degenerados. Isso indica um estágio de inflamação. E essa inflamação é onde? Uma pessoa que bebe muito, conhaque, vinho, álcool, né? Quando eu digo álcool, seria aqui no Brasil considerada a cachaça ou a pinga, né? Que é da cana-de-açúcar. E tem o exame laboratorial dele, que nós podemos observar, né?
na gama-glutamil transferase, que é a gama-GT, normalmente para ele seria até 50. Observem, 297, extremamente alto, né? Então agora eu gostaria de correlacionar para vocês e mostrar para vocês uma célula normal na sua conexão de fibrinas, né, entrelaçando todas as hemácias já na coagulação, né? E quando nós observamos então uma atividade inflamatória, né, viral, as massas brancas que aparecem, que seria de forma indireta os radicais livres, nós estamos observando que tem então essas fibrinas pontiagudas, né, como se fosse um espinho, sendo lançadas às massas brancas, que se fizermos uma correlação laboratorial, nós vamos descobrir que tem uma atividade viral agressiva. Observem no segundo slide também a mesma coisa, né? Essa aglomeração de fibrina é para indicar para vocês novamente que existe uma atividade parasítica. Isso aí tem que ser feito um exame laboratorial, caso queira, né, e fazer uma cultura, né, dessa área da coprologia, verificando qual é a atividade parasítica numa cultura. O lado de um déficit de coenzima Q10, onde aumenta e melhora, né, o transporte de oxigênio, de energia ao músculo geral, ao músculo cardíaco e a nível intracelular, né, nós podemos observar que a alteração da gota de sangue, ela forma um relevo, e esse relevo que nós estamos observando é justamente na análise in vitro, mostrando o déficit de enzima Q10. O in vitro na tireoide, na sua subatividade, mostra esse esbranquiçado que nós estamos vendo mais no centro e logo em cima uma área mais escurecida de fibrina sobre hemácias já coaguladas, né? Isso pode determinar e indica claramente que é uma falta de iodo e, consequentemente, a gente vai observar lá no TSH, no T3, no T4 livre e, logicamente, um outro estudo mostrando sobre o T3 reverso. Vale lembrar de que esse déficit subclínico, né, aí da produção do hormônio tiroidiano, por falta de iodo, que nós precisamos colocar o selênio e o zinco junto para que haja essa conversão hormonal, finalizando num T3 que seja suficiente para entrar nos 70 trilhões de células. A parte in vitro, que a gente quer mostrar os problemas graves, seria justamente essa, que a gente verifica na coagulação, deveria ser toda avermelhada, com a conexão de fibrina, e nós estamos observando de que essa área está com várias massas esbranquiçadas e pontos dentro dessas massas brancas, chamado eritrócitos degenerados. Portanto, um grau de inflamação extremamente elevado e mostra uma fraqueza geral do metabolismo, uma baixa de energia mitocondrial também. Essa é uma análise in vitro. Observe, então, que também podemos, através da microscopia de campo claro in vitro, observar esse desbalance de cálcio. Toda vez que vocês observam essas radiais que partem do centro, né, para a periferia da gota coagulada, existe um cálcio que está indo para o lugar errado. Isso normalmente é correlacionado à baixa de HCl, à baixa de ácido clorídrico. Portanto, hoje, segundo o professor Maffei, nós temos as fórmulas aqui no Brasil da utilização do HCl a 3,7%, de 1 a 15 gotas. Só lembrando para vocês, a HCl a 10% de 1 a 3 gotas, a 20%, a 30% também de 1 a 3 gotas, com 30 ml de água no meio do almoço e no meio do jantar, nunca pela manhã. Isso faz com que haja uma boa digestão de proteínas, uma absorção do cálcio para sua solução química e um estímulo da produção do fator intrínseco para que haja uma absorção melhor da B12 dos alimentos.
Portanto, é uma mão na roda a utilização do HCl para corrigir esse processo todo. Se ingere cálcio, mas o cálcio não vai no lugar certo. Então, para evitar que mulheres tenham, né, osteoporose, nada melhor do que vocês corrigirem o ácido clorídrico estomacal. O in vitro aqui, que seria na microscopia de campo claro, mostra um padrão alérgico. São esses pontos esbranquiçados pequenos que vocês estão vendo aí, e que mostra assim, uma liberação exagerada de histamina, um descontrole histamínico elevado, e mostra um padrão alérgico. Quando eu mostro para vocês aqui o centro de uma gota, né, que vocês estão observando que está escuro, uma mancha escura, um círculo escuro no centro da gota de sangue coagulada, isso pode indicar uma desbiose intestinal e um trato gastrointestinal tóxico. Lembrando que a observação da aglomeração de fibrinas escurecidas, né, nesse aglomerado que vocês veem aí desses pontos mais escuros, pode também estar indicando uma atividade parasítica. Agora, a observação de que vários médicos e cientistas dizem que a ortomolecular às vezes exagera na observação da suprarrenal, nós podemos acompanhar a evolução de um paciente em seu estresse adrenal. A descarga adrenérgica mostra nessas formas mais circulares, em forma de moeda, né, no centro e também espalhada próximo à periferia. Observe que esse estresse adrenal é uma descarga adrenal que também se eleva ao cortisol e pode estar correlacionada à insônia, à depressão, à irritabilidade e ao cansaço e à dificuldade de se levantar pela manhã. A análise in vitro, né, na área da microscopia de campo claro pode mostrar algumas patologias ou algumas desordens, também deficiências, né? Essa relação Paracelsus fala, né, que existem alguns alimentos na forma de órgãos, e nós começamos a observar que essa relação é perfeita com relação à forma, ao desenho, à morfologia que aparece de uma forma semelhante à área do coração. Portanto, foi comprovado déficit de coenzima Q10 e problemas com risco cardiovascular. Da desbiose intestinal, nós chamamos essa daí de pata de urso, é uma baixa da flora intestinal, do intestino grosso. Observe então que existe uma grande necessidade de suco verde, de espirulina, de clorela, para haver uma boa limpeza e zerar açúcares também. Portanto, a nossa recomendação para um estilo de vida saudável seria uma alimentação mais frugal, uma alimentação com muitas folhas verdes, de preferência orgânica, e utilizando também, né, a espirulina como um grande detox que absorve toxinas 20 vezes mais o seu próprio peso. Em nossa dissertação de hoje, vocês observaram o quanto uma alimentação pode congestionar, intoxicar nosso sistema circulatório, nossas hemácias, o nosso sangue. A recomendação é viver fora da cidade, ter uma vida saudável, com alimentação sem as frituras, sem as gorduras, né? E reequilibrando com uma alimentação natural, frugal, né? Esse é meu desejo a todos vocês. Muita saúde, muito grato.